Então, lembrando a Vanessa durante a semana. Ok? Tudo certo agora? Peço que você tenha um pouco de paciência comigo. Estou numa crise alérgica, sinusite, sei lá, tem um monte de ite aqui há 2 semanas que não fico curado. Vou ter que voltar ao médico. Eu sei que é muito chato ouvir alguém tossindo o tempo todo, mas eu preciso contar com a sua compreensão mais uma vez nessa noite, ok? Queridos, hoje o tema que eu quero trabalhar com vocês aqui é construindo uma igreja sólida numa sociedade líquida. Construindo uma igreja sólida numa sociedade líquida é o tema que eu quero trabalhar com vocês, e como nós vamos passar por vários textos bíblicos daqui a pouco, não nesse primeiro momento, eu quero de imediato orar com vocês, pedindo a graça de Deus, a unção de Deus, para que o Senhor possa falar ao nosso coração e nos ajudar aqui nessa caminhada que é tão preciosa na presença dEle. Vamos orar? Pai, nós chamamos e somos completamente, absolutamente, infinitamente dependentes do Senhor. Esse momento aqui só existe pela Tua graça, porque é um momento também altamente espiritual, onde a Tua palavra vai ser ministrada e, Deus, eu não dou conta mesmo de transmitir qualquer coisa aos meus irmãos. Eu preciso desesperadamente do Senhor nessa noite. Usa-me segundo o Teu querer, aplica verdades eternas e preciosas e espirituais no meu coração, na minha mente, para que eu possa transmiti-las aos meus irmãos. Não quero falar nada de mim, mas eu quero que seja o Senhor. Eu não quero nessa noite transmitir conceito humano, transmitir teoria qualquer, mas eu quero que a Tua palavra realmente possa ser abrigada no nosso coração e fazer diferença na nossa vida. Então me usa nessa noite para que isso possa acontecer. Abençoe os meus irmãos também que estão aqui. Deus, repreende toda dispersão, tudo que não vem do Senhor, toda seta do inferno, Senhor, que possa tentar impedir, Senhor, que fazer com que haja dispersão entre nós. Nós queremos repreender no nome de Jesus e pedir, Pai, que realmente haja um ambiente sagrado, um solo sagrado aqui, onde possamos falar das coisas do alto e receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para nos dar nessa noite. Pedimos perdão pelos nossos pecados, que são tantos, e pedimos mais uma vez que realmente esse momento fique marcado na nossa vida. No nome de Jesus oramos, amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, construindo uma igreja sólida numa sociedade líquida é o tema que eu quero hoje trabalhar com vocês. Queridos, eu tenho me encontrado com alguma literatura extra-religiosa, por assim dizer, né? Fora do âmbito religioso, da formação teológica, e é uma coisa muito importante você poder ler o maior número de autores e de pensadores possível, né? Isso contribui demais para a sua formação. E eu recentemente me encontrei com um sociólogo polonês que vive na Inglaterra, que vive, na Europa, e o nome dele é Zygmunt Bauman. E o Bauman, ele tem trabalhado muito fortemente nos últimos anos essa questão da sociedade ou de uma modernidade líquida. Ele tem 84 anos, se não me falha a memória, e o Bauman ele tem gastado os últimos 10 anos da sua vida analisando essa sociedade que ele chama de fluida, essa sociedade líquida, né? E o princípio é interessante porque, segundo o Bauman, e é óbvio, né? O líquido, ele tem a capacidade de assumir a forma do recipiente que você o coloca. Ele é fluido, né? Ele se acomoda ao recipiente, ele se adequa a várias realidades. Me lembrei aqui agora de uma cena, Gabriela, né, uma menina lá da Igreja da Barra, não sei se ela está lá ainda hoje, surfista, né, assim, uma figura, ela era magrinha, muitos anos, eu era pastor da Igreja da Barra, e eu tinha uma Uno Mille, né, e a gente foi, era Uno que a gente tinha, né,
Aí a gente foi com os jovens para Búzios, né? Então tinha prancha, tinha um monte de coisa, um carro, aquela confusão. E aí eu e a Cris, nós não tínhamos filhos ainda, né? Nós dois no carro e a Gabriela no banco de trás. Só que nosso carro atrás estava entulhado de coisa. Eu preocupado com a Gabriela. E aí, Gabriela, como é que tá aí? Tá bom? Tá apertado? Ela, se preocupa não, tá adequado, né? Então assim, ela estava toda apertada, ela é magrinha. Ela falou assim, tá adequado. Ou seja, ela conseguiu se adequar àquela realidade, ela conseguiu se organizar dentro daquela situação difícil que o carro se encontrava. Mas, voltando para a questão dessa sociedade líquida, é interessante porque, de verdade, o que nós vemos cada vez mais são pessoas que, recebendo e aceitando os mais diversos estímulos, acabam o tempo todo se adequando a novas realidades e não dando muitas vezes continuidade a muitas coisas nas suas vidas. Olha, interessante essa primeira frase aqui do Bauman, que ele vai dizer, foi você ou foi eu? Foi eu, né? Que ele vai dizer o seguinte, olha só, vivemos tempos líquidos, nada é para durar. Olha para os casamentos, olha para os nossos projetos, olha para a sociedade como está construída. As pessoas já começam as coisas dando prazo de validade para elas. Já começam algumas coisas, namoro é assim, casamento hoje em dia é assim. Tudo se tornou líquido na nossa sociedade. Nada é para durar. Então, aquilo que o Bauman vai falar da liquidez do tempo. O tempo e o espaço acabaram se tornando conceitos, por assim dizer, líquidos. E o Bauman, numa das suas obras, ele vai citar um filósofo chamado Paul Valéry, um francês, que ele vai dizer o seguinte: interrupção, incoerência, surpresa, são condições comuns nessa vida. Elas se tornaram como necessidades reais para muitas pessoas, cujas mentes deixaram de ser alimentadas por outra coisa que não mudanças repentinas e estímulos constantemente renovados. Não podemos mais tolerar o que dura. Não sabemos mais fazer com que o tédio dê frutos. Olha que coisa interessante, né? Tédio talvez seja uma palavra que não exista mais nos nossos tempos. Por quê? Por causa da quantidade de estímulos que nós recebemos o tempo todo. Você viu aquela situação, aquele conceito, né, que a gente chamava o ócio produtivo, né? Você ficar parado, à toa, com a mente mais esvaziada, por assim dizer, menos acelerada. Esse negócio não existe tanto mais nos nossos dias, porque a quantidade de estímulos que nós recebemos, de informações que nós recebemos, os convites que nós recebemos o tempo todo para pular para a próxima fase, é uma coisa absurda. Por exemplo, eu estou no carro, né, com as crianças, e elas estão ouvindo música, a música nem acabou ainda, pai, pula para a próxima, ou então, pai, repete essa. Ou seja, a dificuldade que a gente tem de chegar ao fim em algumas coisas. E tanto o Bauman quanto aqui o Paul Valéry, citado por ele aqui, eles vão bater nessa tecla que nós vivemos uma sociedade assim, uma sociedade moderna que atravessa mudanças, que desde o individualismo até as relações de trabalho, família, comunidade, onde o tempo e o espaço deixaram de ser concretos e absolutos para serem líquidos e relativos. Vivemos numa sociedade que relativizou ou tem buscado relativizar todos os absolutos. E é interessante isso, queridos, porque o grande desafio justamente para quem vive numa sociedade líquida, o grande desafio dessa sociedade moderna e da igreja, por que não dizer, é existir ou manter aquilo que é sólido e absoluto em tempos onde tudo se torna líquido. Imagina hoje a igreja, imagina hoje a nossa igreja, imagina a sua vida, a quantidade de convites e de estímulos que você recebe. Eu dizia que semana passada, como que deve ser difícil, não é meu caso, não foi meu caso, mas como pessoas que eu conheço, jovens que eu conheço, um menino, uma menina bonita, inteligente, na universidade, com um namoro firme,
que decidiu se manter pura, virgem até o casamento, tem o seu namoradinho, ou o seu namoradinho, no caso da menina, e sofrendo um nível de assédio absoluto, absurdo o tempo todo, e todo mundo tentando provar para aquela menina, para aquele menino, que o que eles estão fazendo é bobagem, porque o que importa é viver a vida, o que importa é curtir, porque, parafraseando ou lembrando do Lulu Santos, o tempo escorre pelas mãos, temos que nos permitir. Imagina um jovem de 17, 18, 20, sei lá, 23, 24 anos, pressão o tempo todo, todo mundo dizendo vai, faz. Espera aí, mas e os absolutos de fundo? E a solidez de fundo? Pessoas líquidas, que travam relacionamentos líquidos, pequenos estímulos fazem com que elas mudem de forma. Mas aqueles que vivem a solidez daquilo que a palavra de Deus propõe, precisam de estímulos muito mais fortes, de pressões muito mais intensas, para que isso venha acontecer, se é que vai vir a acontecer. Esperamos em Deus que não aconteça. Então, o grande desafio da sociedade moderna e da igreja que existe dentro dessa sociedade líquida é ganhar solidez para resistir em tempos de intensas mudanças, e por que não dizer, de irreversíveis mudanças que acontecem na nossa sociedade. E aí, queridos, não tem como a gente não fugir da realidade, como eu já falei para vocês aqui, solidificar o que tornou-se líquido e fluido, para subsistir nesse tempo de profundas transformações, transformações que não acabam por aqui, né? Eu fico pensando assim, nós somos privilegiados de uma certa forma, né? Por vivermos num momento da história com tantas revoluções, né? A gente teve a revolução industrial um tempo atrás, teve a revolução tecnológica, e as revoluções não terminam por aí. Eu fico imaginando daqui a 30 anos, 50 anos, como é que esse negócio vai acontecer, como é que vai estar. É um caminho sem volta. Agora, eu acredito que para uma sociedade líquida, formada por pessoas líquidas, que tem dificuldade de prolongar, de ter constância e de aprofundar algumas coisas, eu acredito que para que essa sociedade se sustente, alguns mitos precisam ser criados, algumas mentiras precisam ganhar tom de verdade, para que essa sociedade líquida se sustente. Porque não basta apenas você fazer uma proposta, não basta apenas você dizer que não vai, o casamento, se deu certo, deu, você casa, se não der certo, não é somente isso. Existe um pano de fundo, e mitos são criados para sustentar essa postura, mitos são criados para sustentar esse estilo de vida. Vejamos alguns desses mitos nessa noite. O primeiro mito que eu percebo é aquilo que eu chamo de o mito da ordem e do progresso. Esse é um mito que já perdura por muito tempo, né? Está inclusive na nossa bandeira nacional, lá no centro dela, né? Ordem e progresso, porque durante muito tempo acredita-se ainda que quanto mais, esse é um postulado do positivismo, né? É algo que o cientificismo vai sustentar, é o seguinte: quanto mais conhecimento, quanto mais ciência, quanto mais o homem descobre coisas, mais você consegue diminuir o caos. Então, você tem ordem, ou melhor, você tem conhecimento, o conhecimento traz a ordem, e a ordem traz o progresso. Essa é a lógica. O problema que nós vemos é o seguinte: nós vivemos um tempo onde, por exemplo, falando de Brasil, embora nós estejamos caminhando, eu entendo isso, confesso isso, no que diz respeito à educação, mas o que nós vemos, por exemplo, na nossa sociedade aqui, falando da nossa realidade tupiniquim, é que nunca tantas pessoas entraram na universidade e foram formadas como nos nossos dias. O problema é que muito pouco se vê no que diz respeito a uma ordem social, no que diz respeito a uma evolução social. Por quê? O que eu chamo de mito é o seguinte: não que o estudo, o conhecimento, coisas do tipo, não tem o poder de transformar uma sociedade, fazer uma sociedade melhor. O problema é a premissa.
O problema é o ponto de partida. Por quê? Porque na verdade o que tem acontecido é que quando falamos de ordem e progresso, na verdade, numa sociedade individualista como a nossa, ordem e progresso tem a ver com a minha ordem e com o meu progresso. Tem a ver com o meu crescimento. Então eu estudo, eu fiz uma faculdade, eu posso ter um salário um pouquinho melhor e eu estou bem porque eu posso comprar o meu carrinho e ajudar a engarrafar um pouco mais o trânsito. Essa é meio a lógica do progresso dos nossos dias. Foi-se o tempo onde ordem e progresso tinham a ver com a sociedade, com o coletivo, com o bem-estar de todo mundo. O bem-estar, para ser verdadeiro, passa por mim, mas precisa alcançar o outro. Foi-se o tempo em que isso aconteceu, se é que realmente um dia isso possa ter acontecido. A ideia é que nós vivemos o mito achando que, de verdade, o dia que nós tivermos um nível de excelência na educação, tudo vai ser diferente. Mas aí eu preciso lembrar de Luiz Berkoff, teólogo, quando ele vai dizer o seguinte, que vai chegar o tempo, ou já chegou, em que os homens estão se bestializando. Ou seja, ao invés de evolução, o que a gente tem é uma involução do ser humano. E não é o que a gente vê todos os dias? Não é o que a gente percebe todos os dias? Como é que se mata com tanta facilidade? Como que se esquarteja uma pessoa com tanta facilidade, enterra num buraco? Como que você ainda chega diante de um tribunal e você diz, não sei, eu não vi, né? Como que você possivelmente, como aconteceu, dá o corpo de uma moça aos cães para serem comidos e se sustenta até o fim de que nada aconteceu, todo mundo vendo o que aconteceu? Então, nós vivemos dias de involução ao invés de evolução. Então, o primeiro mito é o mito da ordem, e o segundo mito é o mito tecnológico. Por quê? Acreditou-se, eu me lembro como se fosse hoje, 1994, eu tive o meu primeiro computador, né? Era um computador, a gente saiu daquele modelo, daquele padrão do DOS, DOS, né? Aí o Windows, tela bonita, e pela primeira vez você podia, no meu caso, em 94, isso aconteceu um pouquinho antes, né? Mas eu só pude ter o computador em 94, eu me lembro que foi uma coisa maravilhosa, pegar um disquete, gente, um disquete, enfiar naquele negocinho, aí ele fica, ele lendo, isso aqui é o disquete lendo, tá gente, o computador lendo o disquete, né, aquele barulho que a gente não esquece, e você poder salvar um arquivo, imagina, até então você digitava numa máquina de escrever, catando um milho, né, plec, tec, aí você criava um documento, se você errasse, você tinha que corrigi-lo ou fazer de novo, e você não tinha como gravar. E aí o que acontece é que de repente, com a tecnologia, com a chegada dos computadores, a vida vai melhorar, porque agora os computadores vão fazer todo o trabalho, nós vamos trabalhar menos. A pergunta é, alguém trabalha menos depois que comprou um computador? Sabe qual é o mito tecnológico que aconteceu lá atrás e a gente caiu nessa? Foi achar que com o advento da tecnologia, as máquinas iam dar maior descanso para a gente trabalharia menos, poderia estar mais com a família, mais com os filhos, e isso não aconteceu. Pelo contrário, nos tornamos escravos dos computadores, tablets, né, celulares, smartphones e coisas do gênero, e a gente vira a noite trabalhando, porque a gente tem um computador de mão, a gente pode trabalhar mais, pode produzir mais, e esse negócio não tem fim. Mito tecnológico. Mas tem um outro mito tecnológico, que eu chamo de um mito tecnológico 2, que é aquele que fala justamente, né, que a tecnologia iria nos aproximar. TIM sem fronteiras, ó, fantástico, né? Aí você, como eu parei já, né? Tentei andar na praia, né? Ter uma coisa mais saudável. Aí você vai andando pelo calçadão ou pela areia. Aí você vê 3, 4, 5 pessoas sentadas na praia, uma do lado da outra de cadeiras de praia, cada uma com seu celular, com seu smartphone na sua rede social, postando, quem sabe, alguma coisa sobre o outro, sobre a outra, e ali simplesmente desconectado completamente. Falando no Facebook uma com a outra, né? Dando oi, né? Dizendo que dia lindo que está fazendo, né? E a pessoa do lado. Mito tecnológico 2, achar que a tecnologia iria aproximar. Vamos avançar. Um outro mito que eu percebo nessa sociedade líquida que nós vivemos é o mito da liberdade absoluta. Quem não sonha com a liberdade, né? Não dever nada para ninguém, não dever satisfação para ninguém, viver aquela coisa assim de adolescente, né? E ninguém me manda,
né? Eu me basto, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Às vezes a gente, outro dia eu já ouvi da minha filha isso, né? De 8 anos, a vida é minha. Eu comecei a rir. A vida é minha. Eu falei, que garota, vai tirar as fraldas primeiro, né? Vai primeiro, vai, sei lá, que negócio é esse que a vida é sua? Aqui quem manda sou eu, né? Falei para ela. E aí a gente vive numa ilusão. Mas eu tenho que dar uma notícia para você. Desde o Éden, esse negócio se tornou impossível. Não existe liberdade desde o Éden. Eu brincava esses dias, né? Você pensa em tomar um refrigerante, né? O que vem na cabeça, na maioria, não em todos, Coca-Cola. A informação está massificada. Dei só o exemplo da Coca-Cola. Mas quantas coisas vão nos formando e vão nos induzindo e vão fazer de nós quem nós somos. Então essa ideia de que eu sou livre para escolher o que eu quero, eu sou livre para fazer o que eu quero, bobagem. Sem contar que nós somos seres relacionais. Sem contar que quando Deus nos fez, Deus não nos fez para nós sermos pessoas isoladas e soltas. Deus nos criou por ser Deus uma comunidade, um ser comunitário, como é a Trindade. Deus também nos fez seres comunitários, dependentes uns dos outros. E o que resta no final das contas é frustração na vida daqueles que tentam andar sozinhos. Olha para a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus. Primeiro Pai é nosso, não é Pai meu, né? Não é Pai meu, é Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Percebeu? A oração do Pai Nosso nos leva o tempo todo para a vida comunitária. O pão é nosso, o perdão é nosso, o livramento é nosso, os devedores são nossos, porque nós somos seres comunitários, nós dependemos uns dos outros, e fora da relação comunitária nós somos incompletos. Por isso que Deus lá desde o Éden, Deus chamou o Adão, o Adão sozinho, carente lá, né? Olhava para a ovelhinha, não rolava, olhava para a vaquinha, não rolava. E Deus, e agora o que eu faço, né? Estou aqui sozinho. Aí Deus fez ele cair num sono e tirou a mulher da costela do Adão. Não foi nem do tornozelo e nem aqui do ossinho aqui, né? Da uma parte do crânio, para que a mulher não fosse nem inferior e nem superior. Tirou do meio. Falou para Adão: Adão, essa vai te completar. E assim veio na sequência uma família, uma sociedade foi construída, um povo foi chamado para ser povo de Deus, e hoje a igreja existe para que possa expressar esse Deus que é comunitário, porque o nosso Deus é um ser comunitário. E quando nós vivemos fora da comunidade, o que resta para a gente é a frustração, é a dor, é o vazio, porque não tem como você ser pleno isolado. Um outro mito é o mito da autorregulação das relações. Eu vou explicar isso aqui, parece complicado, mas é fácil, né? Quem conhece um pouco de economia, não é minha área, mas sabe que existe dentro de um chamado liberalismo econômico, né, do mercado, aqueles que dizem que o mercado se autorregula, que não precisa ter intervenção do Estado para regular o mercado, porque as relações comerciais vão se autorregular. Então, se há algum desequilíbrio aqui numa determinada relação comercial, não se preocupe, porque o mercado ele é autossuficiente e tem condições nele mesmo de ele se regular. Parece que algumas pessoas tentam trazer a lei do mercado para as suas próprias vidas, né? Ou para as suas relações. Acham que quando alguma coisa errada acontece nos seus relacionamentos, basta dar tempo ao tempo que tudo vai se definir e tudo vai se organizar. Deixa eu dar uma notícia para você. Se não tiver uma intervenção tua nos seus relacionamentos quebrados, nada vai mudar. Se você não sair do lugar e pedir perdão para alguém, mesmo não tendo sido você o ofensor, se você não se humilhar, for na direção de alguém para reconstruir algo, sem que haja essa tua intervenção, eu vou dar uma notícia para você, como já dei: nada vai acontecer. Os nossos relacionamentos são muito fáceis de serem quebrados, e por serem muito fáceis de serem quebrados, o tempo todo nós precisamos mantê-los, consertá-los, ajustá-los. Achar que uma espécie de autorregulação das relações vai ser suficiente, não vai. Porque a gente não esquece ofensa com facilidade, a gente não perdoa com facilidade, a gente não aceita traição com facilidade. Ou a gente intervém nesse negócio, ou a gente age nesse negócio,
ou as coisas não vão se consertar. Deixa eu avançar. Um outro mito, o mito das ações pontuais. Ou seja, já falei sobre isso aqui, numa sociedade onde o tempo é líquido e nós temos pressa, nós simplesmente não temos, perdemos a capacidade de investir em processos. Perdemos a capacidade de crescer na vida por meio de processos. Achamos que ações pontuais são importantes. Achamos que um sucesso pontual, um dinheiro que entra de imediato na sua conta, tudo isso é mais importante do que você construir coisas ao longo da sua vida. Todavia, o que nós percebemos pela experiência é que tudo aquilo que você constrói a partir de processos sólidos, você sonha, você bota no papel, você planeja, você estabelece alvos, metas, objetivos, você vai atrás de recursos, você vai atrás de orientadores e você realiza depois de um longo processo. Isso é mais sólido. Então, alguns mitos na sociedade líquida, né? E ainda tem o mito da realização pessoal, que é aquele que diz que você precisa se realizar e você precisa trabalhar para que essa realização aconteça. O problema é que cada vez mais se torna difícil você realmente se tornar uma pessoa realizada, porque você faz uma faculdade achando que a faculdade vai fazer você realizado, aí você sai da faculdade e você não consegue o primeiro emprego, porque você não tem experiência. Depois que você consegue o primeiro emprego, você vê que tem gente ganhando mais do que você, porque tem um MBA, tem uma pós-graduação, ou tem um mestrado, e esse negócio nunca acaba, e você se vê incompleto. Então o mito da realização pessoal, porque como a demanda, ou melhor, a demanda aumenta cada vez mais, as cobranças, elas aumentam cada vez mais difícil fica você encontrar uma espécie de realização pessoal. Agora, não nos iludamos. Se uma sociedade moderna tem seus mitos, a igreja também os tem. A igreja é um espaço onde muitas vezes também nós alimentamos alguns mitos. A igreja é um espaço onde nós muitas vezes alimentamos esses mitos. Vamos ver quais são? Alguns deles apenas. Primeiro, a igreja é um lugar cheio de gente perfeita. Tem gente, eu conheço uma situação que eu vivi recentemente, de uma pessoa que quase saiu da igreja porque idealizou um espaço perfeito onde não tinha gente que, desculpa a expressão, encheria o seu saco. E ela chegou a verbalizar para mim e falou o seguinte: eu não vou voltar mais aqui porque eu quero vir para a igreja para ouvir a palavra, cantar uns louvores, vir para cá para me sentir bem. Olha só, para me sentir bem. Aí encontra aqui o cara que precisa de ajuda, que precisa de oração, que precisa de dinheiro porque está duro, e ele pensa assim: pô, lá o pastor diz que lá é minha casa, é minha igreja, são os meus irmãos, eu estou duro, passando dificuldade, a quem que eu vou recorrer? É a igreja, e está certo. E aí, queridos, o que acontece é que algumas pessoas acham que a igreja é lugar de gente perfeita. Eu lembro, ouvindo uma mensagem do Ed René, eu já falei isso aqui já, ele dizendo o seguinte, que ele certa vez falava para a mulher dele: cuidado, não deixa a sua bolsa lá na cadeira, esse lugar é mal frequentado, né? Esse lugar, cuidado, já falei para você. Ele brincava dizendo o seguinte, mas era sério, disse que uma irmã fechou o olho para orar, claro, estou falando de uma igreja de 1.000 pessoas, 1.000 pessoas eu acho, não sei. E aí disse que a irmãzinha fechou o olho para orar. Quando acordou, ela não dormiu não, peraí, quando abriu o olho, a bolsa não estava lá, alguém levou, né? Gatuno levou, cuidado com a bolsa aí, né? Cuidado com o João aí do teu lado, hein? Mas aí, o que acontece? A igreja é um lugar de gente de transformação. Ainda vai entrar aquele carinha aqui, cheio de vícios na alma, que vai ver a irmãzinha bonitinha e vai olhar para ela. E às vezes a irmãzinha é casada. Vai chegar aquele cara aqui ainda com alguns traços ainda como a turma diz, do mundo lá de fora. Não adianta achar que essa pessoa está acabada, está perfeita, não está. Tem uma longa estrada para poder seguir. E aí, queridos, é um mito da perfeição, né? A igreja é um lugar de pessoas perfeitas, acabadas, mas nós estamos em obras, estamos aqui nos aperfeiçoando a cada dia. A igreja é o lugar onde eu sou servido. Tem gente que ainda alimenta esse negócio. Procure igreja que tenha um departamento infantil perfeito, um ar-condicionado bom, cadeiras confortáveis, estacionamento. Se não tiver, não vai. Cada vez mais as pessoas estão buscando igrejas pelo conforto que elas podem oferecer. O cara quer pegar um moleque, tem 2, 3 filhos, está aqui meu filho, daqui a 2 horas e meia eu pego de volta. Não quer saber do garoto, está lá.
está tranquilo, o moleque está bem cuidado, estão cuidando da criança bem lá, ele quer tranquilidade, nem que seja para dormir no culto na hora da pregação, não é para o moleque não ficar perturbando ele quer tranquilidade, não quer dor de cabeça, ele quer conforto, ele quer ser servido. Chamar o cara desse para ir para o boste da freguesia, no calor do sol, não vai. Evangelismo sábado, 4 da tarde, vamos embora, não vai. Sabe por quê? Porque o sujeito não tem tempo, não quer ter tempo, não quer se envolver com isso, ele quer ser servido. Então é um mito, né, de que a igreja é o lugar para você ser servido. O mito de que a igreja é o lugar onde eu me encontro com o sobrenatural. Eu falei sobre isso aqui na semana passada. Teve uma repercussão interessante, eu queria retomar esse ponto aqui. Quando eu dizia aqui na semana passada que eu acredito no sobrenatural, acredito em cura, milagre, poder de Deus, transformação de vidas, acredito que Deus transforma pessoas, mas eu acredito que o sobrenatural de Deus só acontece depois que todas as instâncias do natural são cumpridas. Eu não acredito que Deus manifeste o seu sobrenatural antes de nós termos tentado todos os caminhos naturais, que Ele mesmo nos deu as possibilidades. O que eu dizia aqui semana passada, e eu repito, é que cada vez mais eu tenho essa convicção de que a igreja é o lugar que não tem só que ajudar você, para você ter fé, embora isso seja fantástico. A igreja tem que ajudar você a viver segunda-feira, tem que ajudar você a lidar com questões que são importantes para a sua vida, e que às vezes, decisões, atitudes mínimas têm que ser tomadas, e você ainda não conseguiu pegar esse negócio. Olha, eu tenho conversado com várias pessoas, e depois dessa mensagem eu conversei com algumas pessoas sobre isso. Impressionante como que tem gente, e aqui não é crítica, é constatação, que precisa mexer isso aqui apenas para que algo novo aconteça na sua vida. Aí a gente fica orando, Deus, faz o milagre, manifesta o sobrenatural. Aí você canta, vou romper em fé. Cara, move o natural, faz o mínimo, dá o passo, vai na direção do outro. É o exemplo que eu dava na semana passada. Senhor, quebranta o coração do fulano, ele não fala comigo, não quer saber de mim. Vem cá, tu já foi na direção dele e falou, meu irmão, cara, vamos bater um papo? Pô, aconteceu isso, estou com uma impressão no meu coração, estou com uma sensação aqui, cara, eu posso estar errado, quero estar errado, mas eu acho que está acontecendo isso, cara, poxa, me dá o direito de estar errado, de saber que eu estou errado, queria te ouvir. E aí de repente o outro fala, se acerta, se abraça. Uma atitude pequena, mas transformadora. Acredito no sobrenatural, mas acredito que ele só vem depois das instâncias naturais serem esgotadas. Agora, embora hoje encontremos uma igreja líquida, e é verdade, muitas vezes líquida, que nasce de uma sociedade da mesma forma líquida, essa igreja nasceu para ser sólida, nasceu para ser duradoura e marcada por absolutos. Isso é uma coisa que a gente tem que entender. A igreja que Deus nos chamou para viver, é uma igreja que precisa ser marcada por solidez e por absolutos. Embora estejamos inseridos numa sociedade líquida, nós não podemos deixar que essa, por assim dizer, liquidez entre na igreja e a molde, a transforme, determine o seu caminhar e o seu padrão. Existem absolutos que precisam ser vividos por mim e por você. E quando eu estava pensando sobre esse tema, eu me lembrei de alguém. Eu me lembrei de um homem chamado Barnabé, que eu acho que foi, palavras minhas, você não precisa concordar comigo, no cômputo final, deixa eu tentar melhorar isso aqui para não parecer heresia, né? No cômputo final das Escrituras, do Novo Testamento, acho que Barnabé foi alguém extremamente injustiçado. Eu vou explicar por quê. Tem um episódio quando Paulo e Barnabé se separam. Foram parceiros de caminhada, fizeram muitas coisas juntos, como nós vamos ver aqui agora. Ainda vou ler outros textos bíblicos, não se preocupem, tá bom? Mas tem um momento que eles se separam. Teve uma discussão por causa de João Marcos, porque João Marcos tinha pisado na bola, tinha abandonado o grupo, e aí, num determinado momento, o Barnabé queria levar o João Marcos e o Paulo não queria. E o texto diz claramente, nós vamos ler aqui, que eles brigaram, tiveram um pau e se separaram.
A partir dessa cisão, você só ouve falar em Paulo, você não ouve mais falar em Barnabé. E o que me chama a atenção é que quando Paulo chega em Roma e vai fazer a sua defesa, já preso por causa do Evangelho, em outros momentos que ele tem a oportunidade de fazer a sua defesa, que ele fala do progresso do Evangelho, de tudo que foi feito, Paulo nunca citou Barnabé na obra que os dois realizaram juntos. Para mim, não sei porquê, podemos atribuir isso à soberania de Deus, né, aos preceitos de Deus, mas a impressão que me dá é que Paulo fica com, por assim dizer, a fama, e Barnabé, ele é meio que deixado de lado. Entretanto, quando nós vamos para os textos bíblicos, o que nós vemos é Barnabé como sendo uma coluna da igreja, alguém que foi fundamental para que nós chegássemos aqui hoje. A igreja, ela nasceu na base de milagre, mas teve que se sustentar também com elementos naturais. A igreja nasce mas logo percebeu que era formada por homens falhos, homens incompletos, e por isso precisava sim do sobrenatural, mas também precisava de gente capacitada, gente preparada, gente pronta para poder fazer com que essa igreja avançasse, conforme Deus queria que isso acontecesse. Então, a partir da vida do Barnabé, eu queria que você prestasse atenção aqui agora, a partir da vida do Barnabé, eu queria ver com vocês algumas marcas de uma igreja sólida, algumas marcas de uma igreja que rompe com essa liquidez, que rompe com essa fluidez dos líquidos, e que diz, absolutos, e nós precisamos caminhar por eles. Vejamos algumas marcas de uma igreja sólida, que está estabelecida em tempos de tempos líquidos como o nosso. Primeira marca de uma igreja sólida, não fluida, é que essa igreja é feita de gente que está disposta a dar o que for necessário por ela. Deixa eu perguntar uma coisa para você: o que você está disposto a dar para a sua igreja? Tempo? Dinheiro? Talento? Uma igreja sólida é uma igreja formada por gente que está disposta a dar o que for necessário para ela crescer. Atos capítulo 4, versos 36 e 37. Todos acharam? José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. Fantástico isso. Vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Barnabé tem encontro com Cristo, e o texto nos informa que ele tinha um campo, uma propriedade. Lembra? Estamos falando de tempos difíceis, estamos falando de um tempo onde Roma dominava, estamos falando de um tempo de fome, de poucos recursos, onde a igreja vai passar por dificuldades em Jerusalém, vai ter um período de fome intenso. O texto nos diz que o Barnabé, esse homem que tem por nome encorajador, que significa encorajador, ele pega o seu campo, ele vende e pega todo o dinheiro e coloca aos pés dos apóstolos, para ser usado segundo os apóstolos entendessem que deveria ser usado. Queridos, isso aqui é muito importante a gente entender. Nós só teremos uma igreja sólida o dia que nós tivermos gente dispostas a fazer o que for necessário por ela. Enquanto a igreja for um lugar que a gente visita, enquanto a igreja for um lugar que a gente assiste um culto, enquanto a igreja for um lugar que a gente vai lá para ver, apenas para ver as pessoas, embora isso seja muito legal, nós teremos qualquer coisa aqui, menos uma igreja sólida. Sabe por quê? Porque o tempo todo o que a gente vai perceber
é que essa igreja, por conta da sua liquidez, se é que eu posso dizer assim, ela vai se adequar aos modelos, aos padrões que a sociedade está ditando, e não os absolutos da palavra de Deus. Agora, se aqui tiver gente comprometida com a palavra, comprometida com o discipulado, comprometida com o crescimento espiritual, comprometida com vida devocional de santidade espiritual, mesmo quando as luzes se apagam no domingo, e a segunda-feira chega, porque tem um detalhe, né? Tem gente que é crente até domingo, 8 da noite, 8h30, 9 horas. Chegou 9 horas, aperta o botão, acabou. O sujeito vira um mundano como outro qualquer lá fora. Agora, aqueles que estão dispostos a viverem pela igreja de Jesus, porque tem um detalhe, né? Eu gosto muito disso aqui que o John Maxwell fala. Ele fala o seguinte: as pessoas não se interessarão pelo que você sabe, enquanto não souberem o quanto que você se interessa por elas, por uma razão muito simples. Às vezes, queridos, também isso é uma verdade, e aí entra a minha crítica, não é crítica, essa expressão é muito forte, no que diz respeito à relação Paulo-Barnabé. A gente vai ver um pouquinho daqui a pouco sobre isso. O Barnabé, ou melhor, o Paulo era o orador, era o que pregava, era o que falava, certo? Porém, quando você olha para a vida do Barnabé, o Barnabé não era aquele cara não era aquele expoente, aquele que falava, aquele que estava sempre em evidência. Mas o Paulo levou a fama, porque era o cara. Ele que não estou aqui, gente, pelo amor de Deus, vocês não vão chegar de noite e botar no Facebook: gente, pastor André disse que Paulo não presta, que a Bíblia está errada, que eu não estou dizendo isso. O que eu estou querendo dizer é que Barnabé era uma coluna, e como nós vamos ver daqui a pouquinho, muita gente aderiu ao Evangelho, aceitou Jesus, por assim dizer, não só por causa da pregação de Paulo, mas porque Barnabé era o sustento, era uma coluna naquela igreja. Barnabé, ele confirmava, não é a melhor expressão, ele ratificava aquilo que Paulo pregava. Paulo tinha o discurso, Barnabé tinha vida, e os dois se completavam. Então, a pergunta é, voltando para cá, o que você pode dar para a sua igreja? O que você pode fazer por ela? O quanto você pode se entregar? Lembre-se, a igreja é um projeto de Deus, não um projeto do André. A igreja é um projeto de Jesus, foi Ele que morreu na cruz por ela. Lembre-se de que essa igreja é construída a partir das suas forças, a partir das minhas forças, a partir do seu dinheiro, a partir do meu dinheiro, a partir da sua oração, a partir da minha oração. Essa igreja precisa da tua oração, meu irmão. Essa igreja precisa de você conectado com ela o tempo todo. Sabe por que as igrejas na Europa viraram pubs? Além do fato do liberalismo teológico que arrasou com a igreja na Europa, não apenas isso, é porque ali não tinha gente que se comprometia, que vivia e que morria pela igreja. Ou a gente está disposto a viver e morrer pela igreja, ou a igreja acaba. Igreja, local, instituição, porque a universal, invisível, essa nunca acaba. Vamos avançar. Gosto muito porque o texto diz que o Barnabé significa encorajador, e numa sociedade líquida, não encorajadora, que não encoraja ninguém a nada, a permanecer, a aprofundar, você ter Barnabés espalhados é uma coisa fantástica. Querido, seja um Barnabé na sua igreja, seja um Barnabé nessa igreja, seja um encorajador. O que mais tem é gente para jogar para baixo, o que mais tem é gente para te afundar, o que mais tem é gente para dizer: cara, não vai não, isso vai dar errado. Gente pessimista. Estou com um áudio muito interessante de John Maxwell, e um audiobook interessante que eu tenho ouvido quando eu vou malhar, interessante. E ele dizendo que ele, numa das experiências dele, numa nova igreja, ele encontrou um sujeito, um cara muito mais velho que ele, de muito mais tempo na igreja, e que tinha fama de ser aquele cara que dava para trás em tudo. Era o cara que brigava por tudo,
e ele dizendo que ele foi ao encontro daquele cara e falou para ele: olha, eu sei que você está aqui há mais tempo do que eu, mas agora eu sou o pastor da igreja. Estou parafraseando, lembrando aqui do que eu ouvi, né? Agora eu sou o pastor da igreja. Eu sei que você tem muita influência aqui, e eu sei que se você não ficar do meu lado, vai ter muitas vezes que você vai vencer. Nós vamos ficar em campos opostos e você vai vencer. Mas sabe de uma coisa? Eu vou travar novos relacionamentos. Essa igreja vai crescer. E cada vez menos cada vez você vai ter menos influência aqui dentro. E ele dizia: você já está com 74 anos de vida. 70 anos parece que ele diz assim. Talvez Deus te dê mais 10 ou 15 anos de produtividade na igreja. Eu não quero você contra mim, eu não quero você brigando comigo, eu quero você comigo. E ele, fazendo uma longa história, ele ganha o coração daquele homem, e aquele cara que até então era um reticente, era um negativista, que dava para trás em tudo, aderiu à proposta do John Maxwell. E ele termina dizendo que aquele homem viveu mais 10 anos, e os dois fizeram grandes coisas juntos na igreja de Jesus. Queridos, nós não vamos concordar sempre com tudo, em todas as coisas, mas uma coisa a gente tem que concordar: a igreja é de Jesus, e nós temos que servir a Jesus e trabalhar para Ele, por mais que discordemos muitas vezes de questões menores aqui. O alvo é a glória de Deus e a salvação de vidas. E aí, o chamado de Deus para a sua vida e para a minha vida é: sejamos encorajadores, vamos de verdade abençoar pessoas, vamos acolher aqueles que precisam, como Barnabé fazia. Vamos avançar um pouquinho? Uma segunda marca de uma igreja sólida é que essa igreja é uma igreja composta de gente de coração bom e cheia do Espírito Santo. Que coisa bonita, olha só, capítulo 11 de Atos, versos 24 a 26. Barnabé era um homem bom. Olha só, Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Olha as características de Barnabé: bom, cheio do Espírito Santo e cheio de fé. E muitos se converteram ao Senhor. Depois Barnabé foi até a cidade de Tarso, a fim de buscar Saulo. Lembra que Saulo sequer estava com ele ainda. Ele foi buscar Saulo. Quando o encontrou, ele o levou para Antioquia. Eles se reuniram durante um ano como agentes daquela igreja e ensinaram muitas pessoas. Foi em Antioquia que pela primeira vez os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Algumas coisas me chamam a atenção aqui nesse texto. Primeiro, quando o texto já diz por si só que Barnabé era um homem bom, um homem cheio do Espírito Santo e um homem cheio de fé. Queridos, homem de Deus, mulher de Deus, tem que ser uma pessoa boa. Tem muito crente ruim. Eu falei isso outro dia, a pessoa riu. Tem crente ruim. Tem crente que passa por cima do outro. Reunião de presbitério é assim muitas vezes. O nosso, graças a Deus, está melhor hoje em dia. Mas tinha reunião de presbitério no passado, que o sujeito pensava assim: desculpa a expressão, me ferraram lá atrás na minha ordenação, agora eu vou ferrar esse cara que está tentando ser ordenado. É assim que funcionava. Tem crente ruim, claro, gente que não nasceu de novo. Agora o texto diz que Barnabé era um homem bom. Alguém já disse uma vez, eu concordo, não é científico isso não, mas assim, disse que pessoas boas atraem crianças e animais, né? Pessoa que é boa, né? Os bichinhos estão lá, bandando o rabinho, né? Aí gosta daquela pessoa, né? O Luciano está rindo ali da ilustração do bichinho com o rabinho, né? Assim, tá ali, aí tudo, aí criança abraça, criança beija. Agora tem gente que é ruim, que ninguém quer ficar perto. O animal chega assim e fala assim: epa, o cara chegar perto desse cara não, né? Ou então a criança, quando vê, começa a chorar. Cara, um crente tem que ser uma pessoa boa, tem que fazer o bem, tem que ajudar o próximo. Barnabé era um homem bom, mais ainda, porque bondade só não resolve, ele era cheio do Espírito Santo de Deus. Meu irmão, você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Você tem que ter a unção de Deus sobre a tua vida. Você tem que estar pronto para orar por uma pessoa enferma, aconselhar alguém que sofre. Você precisa da unção de Deus. E você precisa ter fé, porque é a fé que sustenta a nossa vida.
Aí sabe o que o texto continua falando? Depois que dá essas 3 características do Barnabé, e muitos se converteram ao Senhor. Olha a sequência, olha a lógica. Barnabé era bom, cheio do Espírito Santo e de fé. As pessoas olhavam para Barnabé e vinham quem? Jesus. E se convertiam através da vida do Barnabé. Paulo nem chegou ainda, hein? Paulo nem chegou ainda, hein? E muitos se converteram ao Senhor. Depois Barnabé foi à cidade de Tarso a fim de buscar Saulo. Quando o encontrou, ele o levou para Antioquia. Eles se reuniam durante o ano com a gente daquela igreja e ensinaram muitas pessoas. Foi em Antioquia que pela primeira vez os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Claro, olhava para Barnabé, viu que era bom, cheio do Espírito Santo e de fé, pensava assim: esse cara andou com aquele tal de Cristo. Porque as características daquele tal de Cristo estão nesse tal de Barnabé. Irmãos, nós precisamos ser identificados como cristãos. Pelo nome? Não. Pela presença de Cristo em nós. O mundo precisa olhar para a gente e falar assim: tem ali alguém que anda com Cristo. Porque Ele é bom, porque Ele é cheio do Espírito Santo e porque é uma pessoa de fé. Às vezes, a gente não consegue atrair as pessoas para a igreja, para a fé, porque falta-nos bondade, falta-nos a unção do Espírito Santo, e nós fraquejamos demais na fé. Uma igreja forte, uma igreja sólida, não fluida, é uma igreja composta de gente de coração bom, cheia do Espírito Santo e cheia de fé. Agora lembre-se que a bondade, ela é um fruto do Espírito Santo. Opa, deixa eu botar o texto aqui não. A bondade precisa ser, ela está dentro do fruto do Espírito. E você precisa buscar esse fruto do Espírito na sua vida. Vocês lembram qual é o fruto do Espírito nas suas mais variadas manifestações? Amor, paz, alegria, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Esqueci de algum? É o fruto do Espírito nas suas mais variadas manifestações. Não são os frutos, eu escolho um ou outro. Se você tem o Espírito Santo de Deus, esse fruto tem que se manifestar integralmente na sua vida e na minha vida. Avançando, uma terceira marca de uma igreja sólida, não líquida, é que essa igreja tem que ter uma liderança que lide bem com grana, com dinheiro. Uma igreja que lida bem com as finanças, lida de maneira santa com esse negócio. Olha que coisa bonita no texto bíblico, Atos capítulo 11, 27 a 30. O Espírito Santo anunciou: haverá uma grande falta de alimentos no mundo inteiro. Isso aconteceu quando Cláudio era o imperador romano. Então os cristãos, resolvendo mandar ajuda aos irmãos que moravam na região da Judéia, resolveram mandar ajuda para os irmãos que moravam na região da Judéia, e cada um deu de acordo com o que tinha, e mandaram o dinheiro por meio de Barnabé e de Saulo, para que eles o entregassem aos presbíteros da igreja. Havia uma fome, os irmãos fazem uma coleta, entregam para Paulo e Barnabé, para que eles pudessem levar o dinheiro para os irmãos. Fique imaginando se fosse hoje em alguns meios, se esse dinheiro teria chegado lá, né? Fique imaginando hoje, estava lembrando quando preparava essa mensagem, do que a gente viu recentemente, há poucos anos, em Friburgo, Teresópolis, quando tanta verba foi destinada para a reconstrução da cidade, e a vergonha que aconteceu lá, o dinheiro foi desviado e as pessoas até hoje vivendo numa situação de calamidade, porque o dinheiro que era para abençoar as pessoas foi desviado. Mas não nos iludamos, tem muito dinheiro que é trazido ao altar, nas igrejas, em lugares por aí, que não se redunda em bênção para as pessoas. E aí é horrível a gente, por exemplo, ter que ver algo como esse aqui a gente viu essa semana. Você deve ter visto a capa da Isto É: dívidas, calotes e traição. Evangelho reduzido a esse tipo de coisa aqui, onde homens inescrupulosos estão brincando com Deus, brincando com a igreja de Jesus, tirando das pessoas o que elas não têm,
prometendo o que eles não podem dar, enchendo o bolso de dinheiro de gente honesta, trabalhadora e simples muitas vezes, que está sofrendo na mão de gente como assim. Não estou dizendo que o Valdomiro tem a ver com isso. Tem uma reportagem grande quando ele culpa os pastores das igrejas dele pelos de muitos desvios que fizeram aí no dinheiro das igrejas espalhadas aí pelo Brasil. Agora, eu não tenho dúvida, um dia vai chegar diante de Deus e vai ter que responder por isso aqui. Sabe por quê? E a igreja, queridos, é impressionante, porque o evangelho, ele é forte, ele é sólido, e a igreja de Jesus realmente é fantástica, mas esse tipo de coisa enfraquece a instituição igreja evangélica, porque quando eu saio daqui e vou encontrar com um sujeito ali que me fez perguntas, o cabeleireiro, né, para cortar meu cabelo esses dias, ele me fez um monte de perguntas quando soube que eu era pastor. Quando eu vou tentar evangelizá-lo, antes eu tenho que explicar um monte de coisa feia que acontece por aí. E aí eu tenho que fazer, cheio de dedos. Ou então quando a gente vai, né, pastor, vai fazer um crediário, vai comprar alguma coisa. Qual é a sua profissão? Pastor. Não ouvi. Qual é a sua profissão? Pastor. Conversava com uma pessoa esses dias que ele dizia assim: rapaz, eu chego num lugar, pergunto a minha profissão, eu falo a minha outra profissão, eu sou economista. É um dia que eu sou pastor. Eu tenho vergonha, não do evangelho, vergonha do que estão fazendo com o nome de Deus, o nome da igreja, o nome do evangelho aí fora. E aí, queridos, uma igreja sólida é uma igreja que sabe lidar com isso aqui, porque o dinheiro, quando é trazido para cá, deixa de ser um vil metal e passa a ser santificado. O dinheiro, quando é trazido ao altar, é aquela história que eu não me lembro se foi o Moody ou se foi o Spurgeon que contou, quando ele estava na fila para abraçar as pessoas, naquele hábito batista, mais batista do que presbiteriano, de ficar na porta e abraçar as pessoas quando estão indo embora. Aí uma pessoa chegou no bolso dele e botou um envelope com dinheiro. Aí alguém murmurou atrás: se você soubesse da onde veio esse dinheiro, ou seja, do jogo, né, você não recebia esse dinheiro, porque esse dinheiro é sujo. E ele na mesma hora rebateu para essa pessoa, falou assim: se esse dinheiro até então serviu o diabo, a partir de agora vai servir a Deus. E ele não devolveu o dinheiro, ficou com o dinheiro e evangelizou muita gente a partir daquele dinheiro que foi levado até ele ali como oferta. Então, queridos, nós temos que entender isso. Nessa igreja, nós temos pedido cada vez mais santidade a Deus para lidar com essas questões. Dinheiro que é trazido aqui à frente, eu não boto a mão nele jamais. Cadê Orlando? Está ali em Orlando. Quando foi a vez que eu botei a mão em algum dinheiro aqui? Dinheiro passa pelo Orlando, o dinheiro vai para a contabilidade, o dinheiro vai para uma conta que eu não tenho acesso, que eu não mexo nela, está lá, só sai com nota, só sai tudo direitinho. E a nossa igreja é auditável, porque toda igreja séria tem que ser auditável. Toda igreja séria, se você que é membro da igreja, fala: pastor, eu quero ver as contas da igreja, você tem direito a todo instante de ver as contas da igreja. Agora, aqui a gente lida com santidade com essas questões, e muitas outras igrejas lidam da mesma forma. Agora, infelizmente, pequenos exemplos, minoritários exemplos como esse aqui, tem dado muito trabalho para a gente no que diz respeito a evangelizar, e uma igreja sólida precisa passar por cima disso. Quarta característica de uma igreja sólida é que uma igreja sólida, ela não relativiza a missão confiada. Gosto muito disso. Uma igreja sólida não relativiza a missão confiada. O Espírito Santo anunciou, não é esse texto, é aqui: tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Olha que coisa bonita. Tendo terminado a missão. Lembra aqui de tropa de elite, né? Missão dada, missão cumprida. Missão dada para uma igreja tem que ser realizada. O texto diz que, tendo terminado a missão, Barnabé e Saulo voltaram. Não voltaram antes de dar cabo àquilo que havia sido designado para eles. Essa igreja tem uma missão. Você tem uma missão como membro dessa igreja. Que missão Deus tem confiado a você? Que missão Deus tem confiado a você? Se Deus tem confiado uma missão a você, e você tem feito ouvido de mercador, de mal entendido, não vou dizer para você fazer o que o capitão Nascimento manda fazer, né? Pede para sair. Não peça para sair, mas ore a Deus e fale: Deus, eis-me aqui,
Eu não quero mais passar a minha existência fora da missão que o Senhor tem reservado para a minha vida. O que o Senhor quer de mim? Queridos, não negligenciemos a missão de Deus. Você tem uma missão no campo pessoal, cada um de vocês tem uma missão no campo pessoal. Essa igreja tem uma missão no campo local, aqui, regional, do bairro, que é ganhar, ou pelo menos evangelizar esse bairro, levar o evangelho para aqueles que nunca o ouviram, ou que até então não se decidiram por ele. Hoje aqui, todos nós que estamos aqui recebemos uma missão de Deus. Diga sim à missão de Deus. Fale: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Pai, eu quero ir. Não manda ninguém não, manda a mim. Capacita-me, Senhor, e envia-me para a obra que o Senhor quer que realize. E essa missão, ela é feita pela igreja, sim. Ela é feita pelo reino. E ela é feita por Jesus acima de tudo. Quinta marca de uma igreja sólida é que essa igreja é uma igreja que lida bem com a diversidade. Uma igreja sólida, ela lida bem com a diversidade. Olha só que coisa bonita o que o texto bíblico vai nos dizer em Atos também, no capítulo 13, de 42 a 44. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. Despedida a congregação, muitos dos judeus e estrangeiros piedosos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé. Estes conversavam com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Sabe que a impressão que me dá? Paulo era o orador. Vamos ver no texto seguinte: Paulo era o pregador. Ele falava, ele anunciava. Mas o Barnabé era aquele cara de base. A impressão que dá é que depois que o Paulo pregava, Barnabé chegava, abraçava o sujeito assim, falava: cara, qual é o teu nome? Cara, e como é que foi ouvir o Paulo falando? Né? Foi legal para você? Cara, me fala aí, o que mais importante que você achou? E abraçava, chorava com as pessoas, orava por elas, pegava o nome, mandava e-mail para elas depois. Eu acho que o Barnabé era o cara do e-mail, né? Era o cara da conexão. Aí ele pegava, mandava um e-mail para a galera, telefonava no dia seguinte, mandava um torpedo. E aí, como é que foi? Como é que você está? Barnabé era o cara de base. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Lembra que eu falei da minha crise, da pseudo-injustiça cometida aqui? É que gente como Barnabé não é valorizada na igreja. Gente como Paulo é valorizada na igreja. Se o cara prega bem, se o cara arrebata multidões, se o cara é o cara das multidões e prega e leva, tem gente que tem essa capacidade, né? Leva o auditório para cá, leva o auditório para lá, vai para um lado, vai para o outro, faz chorar, faz rir. Ah, esse cara tem valor. Mas Barnabé, ele era a base dessa igreja. Era o cara do cuidado, era o cara do apoio. E o texto diz que depois disso, eles recomendaram que eles continuassem nessa pegada. E no sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Olha, estou terminando. Eu estou pregando aqui hoje. Tem estudos que mostram que na quarta-feira talvez você já esqueceu tudo que eu falei. Tudo. Terça-feira? Pô, cara, deixa eu alimentar um pouco mais a esperança e ser quarta, né? Também é brincadeira você. Terça-feira, você esqueceu quase tudo do que eu falei, se não tudo. Agora, se você chega aqui quebrado, se alguém te liga, se alguém vai ao teu encontro, se alguém te aborda quando tu chega ali quebrado, você não esquece jamais. A igreja precisa estar cheia de Barnabé, cheia de gente de base, cheia de gente de sustento, para poder encorajar aqueles que estão chegando e aqueles que estão aí de alguma forma passando pelos seus dramas. O outro texto de Atos também, não vou entrar no mérito dele agora, 14 de 11 a 12, ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica: os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamavam Zeus. Interessante, né?
porque o Barnabé não era o cara da oratória, mas a ele foi atribuído de Zeus, né? Se eu não estou enganado, o chefe, né, dos deuses. Olha só, o cara de base, não pregador. Esse cara foi chamado de Zeus e a Paulo Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. Sabe o que isso significa? O poder do trabalho de base na igreja. Meu irmão, talvez Deus não te chamou para ser um pregador, um professor da escola dominical, mas nem por isso você deixa de ter valor no reino, na igreja. Porque o que Deus quer é que você contribua para a solidificação dessa igreja, nesses tempos tão líquidos como os nossos tempos, como os nossos dias. Paulo e Barnabé tinham talentos diferentes, entretanto, eles não eram rivais, mas se completavam. Eu estou aqui pregando hoje, mas você pode completar a obra que está sendo feita aqui. Eu prego, você ensina, o outro ora, o outro liga, o outro abraça, o outro incentiva. O mais importante é a gente entender que os dons são múltiplos, e a gente precisa viver essa multiplicidade dos dons na igreja de maneira harmônica, complementar, para que a igreja cresça, se solidifique e possa continuar abençoando pessoas que Deus quer tanto abençoar através das nossas vidas. Que nessa noite, eu e você possamos entender que nós fomos chamados para construir uma igreja sólida. Os dias são difíceis, de intensas mudanças. O desafio é mexer, quem sabe, na forma, mas não negociar o conteúdo. Mexer, quem sabe, na forma de agir e de falar, mas sabedores de que existem absolutos que são inegociáveis, e esses absolutos precisam ser buscados por nós, e nós devemos viver e morrer por eles, para que a igreja de Jesus possa se fortalecer cada dia mais, em nome de Jesus. Amém?